Então vamos lá, começando a aula dia 18/2. A gente vai falar um pouquinho de todas as ligas e vamos passar falar um pouquinho sobre o mercado, né, under, para que a gente consiga de fato entender o mercado over baseado no gráfico de under, beleza? Então vamos lá, como a gente sempre faz, a gente vai passar por todas as ligas, dando uma pincelada, né, falando algumas coisas interessantes. Vamos lá, Copa. Uma liga extremamente under, tá? Muito under. Isso aqui é para você. A gente não abriu o mosaico, mas isso aqui é para você operar em under e muito under, tá? Não tem, né, indicativos de over. Professor, dá para operar em over? Dá, mas não é aconselhável. E se você quiser operar, a gente tem alguns movimentos aqui interessantes, né? A gente tem um movimento do 40 e só, mais absolutamente nada. O movimento do 30 também é para over, mas a grande maioria de movimentos under, né? Ou seja, toda vez que ele chega no 40, né, ele cria essa resistênciazinha, né, esse movimento aqui, e aqui no 50 para baixo. 45, uma jogada extremamente interessante para quê? Para under, beleza? Porque toda vez que ele chega no 45, ele joga para baixo. E aqui a gente tem esse fundo, mas é uma liga under. Esse movimento da liga under, pessoal, deixa eu colocar, já tá. Esse movimento da liga under, ó, dois, três anos seguidos, outro aqui, aqui, ele é um movimento que deixa a liga interessante a partir do momento que ela tem a chance depois de romper, né, o 50, beleza? Então, basicamente é isso, não vou ficar muito tempo aqui. E a gente tem esse movimento da Liga Under, basicamente por isso aqui, ó. Sem abrir o Under, olha que interessante. Fez o movimento 45, buscou o 20 e agora tá lá. Depois a gente vai trabalhar o Under de forma específica, tudo bem? Então, basicamente é isso. Se eu quero operar nessa liga para over, não é uma liga interessante, né? O 3,5, então, nem se fala, beleza? E aí fica muita gente operando aqui, ou seja, uma dificuldade muito grande de pegar over. Outra liga extremamente under, né? Principalmente quando ela perde o 40, né? À medida que ela perde o 40, né? A galera que já tá comigo já sabe, perdeu o 40, acabou. Agora, quando ela joga para cima, aí você para. Mas enquanto ela não joga para cima, você tem bastante jogos under, né? Olha aí, ó. Olha a quantidade de jogos under, beleza? E aí ela jogou para cima nesse 2/2, em cima do 0/0. Acabou-se as entradas para under, logo em seguida ela paga um ovo, beleza? Esses movimentos aqui muito interessantes também, 40 para baixo, extremamente under. E aí a gente tem por que ela está under, porque ela está fazendo esse movimento e o under está bem interessante. Quando você coloca os dois, você vê que a questão do under está bem interessante, está acima da maior. E aqui tem um fato muito curioso, né? Os dois mercados caindo. Qual que é o melhor mercado para se jogar aqui? Os dois caindo, nesse movimento deles caindo, Dois gols. dois gols. Ou seja, não está pagando nem um over 3,5, nem o 1,5. Perfeito? Então, basicamente, é isso, tá? Não vou demorar muito para a gente falar dos outros assuntos. Agora, professor, esse cenário aqui, olha como é que o cenário de under está ruim. Esse cenário de under está muito ruim. Se o cenário de under está muito ruim, está interessante para over, que é o que a gente vai falar, né? E aí você entende que essa liga aqui, diferentemente da anterior, é uma liga muito tranquila de se operar. Por quê? Porque ela não perde os 50, depois ela não estava perdendo nem os 55. A partir do momento que ela não perde isso aqui, é muito interessante a super. E esse cenário, ele é interessante porque por mais que você faça as suas entradas da forma que você quiser, a chance de você tomar um head aqui é muito pequena, né? E aí você desce, olha só que interessante. Olha que tanto aqui, ó, e continua, né? Esse cenário ele é muito interessante. E um cenário que acaba trazendo para a gente, né, o que a gente vai estudar hoje, juntamente com essa queda desse under, beleza? E aqui você joga o quê? Over. Enquanto não pagar um under, você vai jogando over, beleza? Principalmente, olha onde que está o nosso querido under. Perdeu o fundo, né? Então, é uma liga extremamente over, perfeito? Ambas marcam, né?
sempre nessa região, aqui ó, perdeu só uma vez, então é uma liga bem interessante, principalmente nessa região aqui, ó, tá? Na região de 55, porque a gente tem esses movimentos aqui, ó, de lateralização infinita, olha só, mesmo movimento de lateralização aqui muito marcado, acabou ficando muito marcado. E olha que interessante, por que essa liga está esse tempo aqui? Ela veio de um fundo muito baixo, fez um movimento todo de subida, e eu sei que ela ficou muito tempo aqui no fundo, ó, principalmente porque ele fez uma subida muito brusca, ou seja, tinha muitos jogos under à frente, tanto que foi pagando over e veio embora, então não perdeu mais, ó. Veio aqui no 45, no 35, criou um bebê abandonado que vai se transformar daqui a pouco, quando esse 35 sumir, ia estar fazendo esses movimentos aqui, ok? Então, bem tranquilo também, tá? Premier, essa facilidade eu quero que vocês entendam na hora de operar. Premier estava numa região interessante, buscou um fundo, tá? Um fundo bem interessante, e a partir desse momento ela está trabalhando nessa área aqui. Essa área da Premier não é uma área interessante, né? Ela nem está aqui em cima e nem está aqui embaixo. Agora ela fez movimento de queda, perdeu 40. É uma liga bem interessante para quê? Para under, principalmente quando ela faz esse movimento aqui de pagar um 0 a 0 em cima de um 3 a 3, ou seja, jogou todas as linhas para baixo. A gente já falou sobre isso também, que é operar aqui não tem entrada nessa forma. Beleza? Então, pessoal, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o under e o over, eles andam sempre juntos. Quando a gente faz essa análise, a gente precisa entender que tudo está convergindo, ou seja, esse movimento de descida vai convergir com esse movimento de subida, ok? Esse movimento de descida convergindo com esse de subida. E isso acontece em todos os cenários, independente do mercado que você esteja. Então, quando você vai entender o mercado, você precisa entender que esse cenário aqui, ó, do 25, é um cenário muito interessante para o under. Por quê? Porque ele já fez o movimento de queda e está fazendo um movimento de subida. Então, quando você vai operar no over, a melhor coisa que você tem a fazer é olhar o gráfico do under. Porque este cenário aqui, ó, olha no 25, é um cenário extremamente ruim para quê? Para o over. Quer dizer que não vai pagar over? Não. Mas quer dizer que toda vez que chega no 25, é um cenário ruim para o over, porque já é o lugar em que o under já pagou tudo que tinha que pagar, né? Ou seja, tinha que cair tudo que tinha que cair, e agora ele faz um movimento de subida. Então, este cenário aqui, ó, é igual a este. E aí você vai pagar para ver neste aqui? Não. Poxa, professor, mas aqui saiu 3,8 a 0. Tudo bem, mas graficamente não tem entrada, porque é um movimento de subida do under. O mesmo que ele fez aqui, o mesmo que ele fez aqui. Então, esse cenário é um cenário que a gente precisa entender que as minhas entradas nessa região são ruins, beleza? Assim como as minhas entradas nessas regiões aqui, ó, são boas. Principalmente quando ele está nessa região, ó. Queda, queda. Beleza? E aí, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse cenário. Então, vamos atualizar aqui para a gente entender o movimento. Eu nem estou sabendo o que está acontecendo no over. Por quê? Porque a gente não ligou o over. Então, vamos entender, ó. Pronto, acabou de sair o quê? 1 a 1, ou seja, outro under. Esse cenário dessa liga é um cenário ruim, por quê? Porque ele está nessa região, então não faz sentido eu operar para over. E o movimento que ele já perdeu aqui. Pode pagar um over? Claro que pode. Pode fazer um movimento de subida, mas não tem entrada para over. A minha melhor entrada para over é quando o under estiver numa região de queda. Esse cenário aqui, ó, é interessante. Por quê? Porque ele estava numa região de quê? De queda. Aí a tendência dele é que subida. Então, quando eu tenho esse cenário, eu consigo entender esses movimentos. E esses movimentos são muito interessantes, beleza? Então a gente deu uma passada em tudo, tá? Eu vou trazer o mercado do under para a gente trabalhar ele de uma forma bem interessante, para que vocês consigam entender esses movimentos. Vamos começar com a Copa.
Lembra que eu falei que a Copa, né, quando a gente começou, ela estava muito ruim para over, né? Olha só, ela está extremamente under. Esse cenário da Copa, ela traz isso aqui de uma forma muito significativa. No entanto, ela tem períodos muito ruins para o over, muito ruim para o under. E qual que é o período ruim da Copa para o under aqui? Alguém consegue me dizer qual que é o pior cenário do under? Qual é o pior cenário? Qual é a porcentagem ruim para o under? 50. No 50. Quando o cenário para o under está ruim no 50, quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso olhar o over com mais carinho. Então, esse cenário aqui, ó, ele é ruim para o under. Ou seja, movimento de quê? De queda. E para que aconteça a queda, eu preciso de jogos o que à frente? Eu preciso de jogos under. Então, esse movimento aqui, ó, vamos atualizar ela para a gente fazer esse cenário aqui, ó. Ó, Copa. Olha o que, que eu tenho nesse cenário da Copa. Na 4, na 7 e na 10. Justamente nessa região. Entende? Então, assim, eu não olhei o que, que eu tenho no 2,5. E eu não posso fazer a minha entrada único exclusivamente olhando isso aqui. Mas isso que vai me indicar quando ela não vai pagar ou quando ela não tem a chance grande de pagar um gol ou 0 gols. Então pensa comigo, eu já estou numa região em que ela não tende a pagar nem um gol e nem 0 gols. Por quê, professor? Porque toda vez ela faz esse movimento de queda. Para ela fazer esse movimento de queda, ela precisa ter uma sequência de jogos under à frente. A sequência de jogos aqui, ó, ou seja, é aqui que ela vai cair. Esse cenário aqui de queda, eu só vou encontrar do jogo 20 até o jogo 46. Ainda tem aqui, mas começa a chegar jogos over. Então, esse movimento dela aqui já é ruim, como o colega falou. Ruim para quê? Para under. Beleza? E aí, esse cenário eu vou tentando entender junto com o over. Agora vamos lá, como é que está o over? Poxa, o over também não está legal. Porque ele já bateu aonde? No 50. E quando ele bate no 50, tem entrada para ele? Poxa, não tem. Então não tem entrada nem para under e nem para over. Beleza? Esse cenário aqui, pessoal, é um cenário em que, para eu entender esses movimentos aqui, ó, eu preciso estar com os dois gráficos ligados. Por isso é muito interessante. Eu tinha entrada para over apenas até os 50. A partir dos 50, ela joga para onde? Para baixo. Beleza? Então, toda vez que eu fui entender a minha entrada, olha que coisa interessante. O under, a queda do under, eu tenho a subida do over. Professor, e se tiver uma queda do under e não tiver um movimento de subida do over? Então, eu tenho um movimento de 2 gols, porque é quando ele faz esse movimento de queda e não tem essa subida. Na maioria das vezes, a gente vai entender esses movimentos junto com o movimento do under 1,5, beleza? 2 gols, a gente tem movimento ruim para o under e ruim para o over. Esse é o cenário de 2 gols. Porque eu acabo não tendo nem entrada para under e nem entrada para quê? Para over. Que é esse movimento. Eu não tenho entrada para under e não tem entrada para over, né? Ele jogou para baixo. Então, o melhor que eu tenho é operar em 2 gols ou não operar. Ó, pagou 2 gols. E a chance é que continue fazendo o mercado de 2 gols. Ó, não tem entrada para over. E também não tem para under. É uma liga ruim de se operar nesse movimento. Beleza? Por quê, professor? Porque justamente esse é o cenário. Eu preciso que vocês entendam esse cenário, porque quando vocês chegarem lá, quando vocês chegarem num determinado cenário, se vocês tiverem apenas entendido o que eu falei e tentado replicar, é perfeito. Agora, não, vou decorar o que o professor falou. Exatamente o que eu falei pode não acontecer justamente. Acabou de pagar 2 gols, olha. Tá vendo? Ó? Nem pagou os 3 e nem pagou o 1. Porque o cenário que pode ter à frente é totalmente ao contrário. Então, o que, que eu preciso entender? Esse cidadão
só vai ficar ruim nesse cenário. Alguém sabe me dizer por quê? Que ele só vai ficar ruim do 28 até o 46? Da sequência de ano baixo. Exatamente. Ou seja, ele só vai poder cair do 28 até o 52. Então, se eu sei disso, eu já sei que ele não tem tendência de queda, como aconteceu aqui, tá vendo? Se ele não tem tendência de queda, não tem por que eu ficar nesta região. Porque quem tem tendência de queda nessa região é o over 2,5. Sacou? Ou seja, pode pagar aqui 2 gols, pode pagar aqui 1 gol, pode pagar 0 gols, qualquer cenário, porque esse daqui está no topo e não tem jogo para cair. Esse daqui, o over, está praticamente no topo e tem jogo para cair. Ele já veio dos 50 e tem jogo para cair. Então, o melhor se fazer, não tem como entender, a não ser que você queira operar em 2 gols. Aí você pode buscar, mas eu não aconselho. Beleza? Então, entenderam? Sim. Dúvidas sobre esse momento da liga? Não? Ou seja, movimento interessante para quê? Para over, para under ou para nenhum dos dois? Nesse momento, Um para dos nenhum dos dois. dois. Nesse momento que o mercado que eu tenho é um mercado para 2 gols. E se eu for tentar fazer alguma análise nesse setor aqui, nesse movimento, eu preciso esperar do 28 até o 52. Ou operar para 2 gols aqui. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu por que, que esse mercado aqui é o melhor para 2 gols? Ah, poxa, ela trollou, pagou 2 gols seguidos, não sei o quê. É igual aqui, ó, 2 gols seguidos. Poxa, mas se você já entendeu isso aqui, ó, você saberia. Porque eu acabei de dizer, ó, não tem mercado para under. Jogou para baixo. Não tem mercado Pagou para over. 0-2. Hã? Pagou 0-2 agora. Ah, então pronto, mais um. Pagou na É. 19. Aham. Tá vendo? Parece mágica, não parece? Mas não é. Por Aí, quê? ô Josimar, cortando aqui rapidinho. Aí, sinalizar que ela vai subir pro over, é do 28. Vamos supor, ela tem que pagar um over ali, certo? Não. Ela tem que pagar um over onde? Falando a 28, para ela sinalizar que vai subir. Para ela sinalizar que vai começar a pagar over? Isso. Não, porque ela pode cair aqui, cair aqui, cair aqui. Quando ela pagar aqui, ela não está dizendo nada para mim. Entende? Hum, Agora, se ela não cair aqui, o colega falou que já saiu um 2-0, né? Vamos atualizar. O colega já falou que saiu um 2-0, beleza. Aí, se ela chegar numa região de subida, aí eu posso ver isso. Que região é essa de subida? De preferência, o 30. Até lá não tem como eu deduzir nada. Jogo após jogo. Agora, esse cenário dela já fica melhor para over. Por que que fica melhor para over? Alguém sabe me dizer? defesa de queda. Na verdade, aqui eu tenho uma grande defesa de tendência, né? Não é isso? Já que eu tenho um jogo over aqui, tá? Mas como eu falei para vocês, não é o melhor cenário. Essa aqui, como eu falei lá no início, é a pior liga para over, tá? Então eu não operaria. Agora, se você quiser forçar aqui, ó, no 40 para que ele não caia para o 35, tá? Mas eu não operaria. Porque ela tem tendência de 2 gols. Então, por que que eu vou operar numa liga que tem tendência de 2 gols? Ô, Josimar, boa Beleza? noite. Oi? Mas Alguém nesse me caso, chamou? o Wagner, boa noite. Nesse Beleza. caso que tem um movimento aqui de 35, tá bem marcado, poderia defender aqui também, né? Poderia, mas aí é isso que eu estou dizendo para vocês. Essa defesa, ela é interessante? Não acho. Poderia, poderia. Porque você está defendendo uma liga, você quer buscar um over, seja numa defesa, numa liga under. Aqui nesse cenário dela do 40, ela já ficou menos pior para over. Mas assim, vocês vão achar cenário melhores. A liga está extremamente ligada no 2 gols, gente. Entende? Então, assim, quem fez uma duplinha aqui, ó.
Aqui não, porque acho que já tinha saído esse resultado quando a gente começou. Quem fez um 2-0, 2-0-2 ou 2 gols, é isso. Entende? Então por que que vocês vão ficar nesse cenário? É bobeira. O Identificando Josimar ali. pagou 1-1 agora. Hã? Pagou 1-1 agora. Ah, Meu dois gols Deus, de novo, né? Parece mágica de novo, né? parece. Só Que parece. loucura. Hã? Que doideira, né? Que doideira, né? Então, assim, é a magia, galera. Porque eu falo para vocês que se vocês entenderem isso, vocês entendem tudo. Porque todo Fazer mundo duplinha de dois sabe. Se eu... exatos aí. Oi? Fazer duplinha de dois gols exatos aí. Aqui no caso, se saiu mais um aqui, eram três, né? Ou então você podia tentar um 2-0, 2-0 e ir intercalando 0-2, 2-0. Já pensou? E aí, ó, só uma outra coisa. Deu sinal de queda do under, não tem entrada. Deu sinal de queda no over, não tem entrada. Batata, 2 gols. Entende? E olha que a gente nem abriu o gráfico de quê? De gols exatos. Beleza? Para não ficar ainda Josimar, mais conteúdo. Porque o cenário. Alguém me chamou? fui eu. Mas pode continuar, daqui a pouco eu pergunto. Tá. Porque o cenário de gols exatos, a gente de fato não está trabalhando aqui. O que a gente está trabalhando é o movimento over através da linha under, né? Que por coincidência acabou calhando de um péssimo momento para over. Porque assim, eu acho que se eu perguntasse, é isso que eu quero que vocês entendam. Porque eu acho que se eu perguntasse assim, pessoal, chegou no 50, tem entrada para over? A grande maioria ia falar assim para mim, não, professor, porque quando chega no 50 ela cai e logo à frente tem jogos over. Beleza. E aí, se eu fizesse uma outra pergunta, pessoal, chegou no 50 e tem jogo under para cair, tem entrada para over? Ó, tem entrada para under? O que que vocês iam falar? Não, professor, porque também tem jogo para cair. Ou seja, é questão de raciocínio, você entender que tem entrada para quem então? Para 2 gols. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos ver se a gente acha uma outra liga com cenário melhor. Quem ia perguntar isso? Quiser perguntar? Quem quer? Josimar, é a Cris. Oi, Cris. Liga o 2,5 também, por favor. Aqui já estava ligado na Copa, tu fala? Onde você estava explicando agora? É, na Copa. A sugestão dos 2 gols, isso. Isso. Logo no primeiro gol que foi sugestionado, lá em cima, quando bate o amarelinho com verde, a gente pode usar esse desenho do gráfico como sugestão de um suposto 2 gols, né? Não, como é Quando que eles é? Não tocam. entendi. Amarelinho com verde? Coloca o verde. Aqui? Isso aí em cima. Essa tocada de linha, independente dos percentuais, a gente pode entender que pode acontecer 2 gols, já que não está bom nem para 1,5, nem para 2,5. É mais ou Então, menos isso o movimento do o gráfico? final da Entendeu minha tua, pergunta? o final da tua pergunta, sim. O início, não. Por exemplo, quando eles tocam, um toca no outro, não é indicativo de nada. Agora, quando eles tocam um no outro, no topo, com jogos deles para caírem, aí é indicativo. Ó, por exemplo, vamos lá. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Ele está aqui. Esse cidadão tocou nele também. É indicativo para algo? Não. Deles terem tocado, não. Agora, deles terem tocado justamente na região de queda. Poxa, professor, por que que essa é uma região de queda? Principalmente para a galera nova. Por que que é uma região de queda, pessoal? Porque o topo é 50. E eu só tenho aqui o 55, que eu chamo de estrela de quê? Cadente. Isso, então ele não é o topo, ou seja, aqui tem que cair. E aqui, o que que tem que fazer no 50? Fala para mim. Cair também. Aí, por eles terem tocado no 50, que é o topo dos dois, sim. Agora, eles tocarem nessa região, coisa que não tem nada a ver, não faz nenhum Beleza. Então, era sentido, isso que eu beleza? queria perguntar. Perfeito, tá bem, obrigada. Show? Então, pessoal, é uma liga pra gente desistir dela ou ficar operando. Ó, tá aí, mais 2 gols, tá bom ou não? Foram 1, 2, 3, 4, 5 jogos com 2 gols. Aí depois o cara vai falar assim, poxa, a, a Bet tá roubando, poxa, tá não sei o quê, poxa. E aí o outro, né?
Então a gente precisa entender esses movimentos. E a gente Professor. precisa entender esse movimento e saber que onde tem uma chance de pagar, onde você precisa entender esse movimento. Isso faz toda a diferença. Eu preciso entender que o 50 é péssimo, mas ele era muito bom. O fato dele ser péssimo, o que torna ele péssimo é o quê? É o quê, pessoal? O que torna esse 50 péssimo para Queda, over? 50 e cai. Hã? O péssimo dele é porque é a queda. Quando ele bate aí, ele cai. Aí é por isso que é ruim. Exato, mas aí, ou seja, como o Beltino falou, o que torna ele péssimo é esse movimento que ele já tinha feito antes. De quê? De queda. E o que torna ainda pior é saber que na frente dele tem jogo para quê? Para ele cair. Então, nesse cenário, eu não tenho entrada para over. Se eu não tenho entrada para over e também não tenho entrada para under, só me sobraram 2 gols. Ok? Perfeito? E aí, daí a pouco, ó, sai stand de gol aqui, o cara vai falar assim, poxa, a Bet tá roubando, a Bet tá não sei o quê, segurou, roubou lance. Não é, gente, ela precisa pagar 2 gols, vai pagar 2 gols. E aí, se a gente Pagou vê... mais 2 gols agora. Ah, então, mais outra aqui, na 28? Então, a gente tem Isso. 1, 2, 3, 4, 6 jogos Isso aí seguidos, Luiz. isso vai acontecer agora no ano que vem de novo. É, bem provável. E aí é gráfico de gols exatos. Olha isso. Aí, a gente nem tinha ligado, né? Mas percebam. Percebam. Entendem? E por que que esse gráfico de 2 gols estava aqui? Eu quero saber quem vai me acertar. Quem vai me acertar? Quem que vai me responder isto? Por que que ele estava aqui, esse cidadão? Porque o under e o over estavam lá em cima no 50. Ou seja, os outros 2 mercados estavam onde? No topo, gente. Se um e 0 gol, 3 ou mais gols está no topo, quem é que fica faltando dessa bagunça aí? 2 gols. Ou seja, aonde que eu vou jogar 2 gols? Em cima de tudo. Desculpe minha palavra, em cima da porra toda. Porque tem que cair tudo e o que tem que subir são 2 gols. Ou seja, é lógica. Isto é lógica. E você precisa entender essa lógica, senão você fica de fora. Esse cenário de 2 gols, a gente não abriu isso aqui, né? Mas ele estava evidente, ele estava na cara. E aí você, toda hora que saía 2 gols, você jogava 2 gols. Essa região de 2 gols, ela traz um cenário muito interessante, por quê? Porque agora ela chega num patamar que ela não está mais interessante, né? Agora está nesse 25 aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente precisa entender, a gente não tinha ligado o gráfico, né? E aí, quando a gente liga o gráfico, eu já dei essa aula aqui para vocês. Olha que coisa absurda. E olha da onde a gente veio e onde a gente vai chegar. Eu vou fazer questão de fazer a marcação aqui para que vocês entendam, tá? A estrutura da BET, pessoal, a estrutura do algoritmo, ele é tranquilo de se estabelecer, gente. É só a gente, ó, tá aqui o 40. Olha que mercado interessante. 3 gols tá no topo. 3 gols precisa cair. Mas para 3 gols cair, alguma coisa precisa subir. Aí o que que eu vou fazer aqui que precisa subir? Eu vou ver 4 gols precisa subir? Até precisa, né? Porque ele tinha o quê? Movimentos de subida. 5 gols precisa subir? Não. 2 gols precisa subir? Precisa. Então, este cenário aqui, ó, de queda, eu tenho um cenário de subida. Só que entendam, ele não é na mesma proporção. Então, eu tenho que procurar nesse cenário aqui, ó, um movimento de subida, que é aqui, ó. Esse 3 gols, ele já faz um movimento de queda. Então, ele já continua a queda. E olha que interessante. 3 gols perde o quê? Esse fundo de 20. E depois ele perde o quê? O fundo de 15. Ou seja, ele vem perdendo tudo. E aí, quem aproveita a subida? O nosso querido 2 gols. Quem que trocou aqui, ó, nesse cenário aqui de 3 gols? 4 gols. Então, pessoal, a tendência agora é que pare de pagar 2 gols. Por quê? Porque 2 gols chegou aonde? Num lugar difícil para ele, não é? Olha lá onde é que ele chegou. Ele chegou no 25. E ali é difícil para ele.
Então a gente tem uma liga extremamente o quê? O que que eu falei no início? Extremamente o quê? Under. Under. Ander, Ou seja, 2 gols. Aí quando ela parar de pagar 2 gols, há uma tendência dela pagar 1 gol, 0 gol. Por quê? Porque ela tá under. E se não paga 2 gols, só sobra 1 gol e 0 gol. Né? Aí, ó, 0-0. Ah, professor, mas se pagasse 8-0 aqui, ela ia continuar under. Ela só ia jogar um pontinho para cima. Então, gente, muita gente perde dinheiro nisso aqui procurando o chifre na cabeça de cavalo. A tendência é que quando ela pagar um over, de repente ela vai um 4-3, porque são tantos movimentos que ela está fazendo, que esses movimentos são tão ruins, mas tão ruins, que quando você vai jogar aqui, ó, visitante marca gol, está em 50%, ou seja, no fundo. Aí você vai achar um 4-3, um 7-1. Mas só que, para que você vai ficar procurando isso aqui? É ruim, é melhor você pegar uma liga que tá o quê? Over. Se essa liga tá over, você vai achar um monte. Entende? Por exemplo, a liga que estava over é qual? Era a Super, né? Euro Super, Super, deixa eu ver. Aí, pronto, ó. Era Super, não era? Aqui. Tava fazendo essa lateralização nos 55, gente. Desde que a gente começou a aula. Não perdeu, é over atrás de overs. Tá vendo? Aqui, a linha toda. Aqui. 1, 2, anda. Entende, gente? Então, e foi simples a gente escolher isso aqui, não foi? Eu passei pela liga e falei, essa aqui tá ruim, essa aqui tá boa. E todo mundo que está comigo aí há pelo menos um mês saberia isso aí dessa escolha da liga. Aqui pagou um 2-1, ou seja, já falou que não quer cair, que onde podia cair, ela caiu esses dois, mas segurou. Então a tendência é que continue. E aí você vai para o gráfico do under, olha lá que bonitinho. Olha que bonitinho. Gente, o fundo do under é 25. Ele não está no fundo, ele está no pré-sal. Entende? Então, e não é pegar um green, eu fico vendo as pessoas mandando uma entrada, beleza, outra, beleza. Daqui a pouco você pega um red, aquelas duas suas que você pegou, vai embora. Isso aqui é pegar uma linha inteira, aí você vai jogando em todas, você não para. Enquanto o gráfico do under tiver aqui, a única coisa que você precisa entender é o gráfico de 2 gols, só. Por quê? Porque se não pagar under, pode pagar 2 gols. Se o gráfico de 2 gols estiver ruim, meu irmão, é tudo, é operar a linha toda. É 40 minutos, como diz um colega meu, 40 minutos no talo. Tanto para over, quanto o quê? Para under. Aí, olha que interessante. 40 minutos aonde? No talo. Aí saiu um 0. E olha o que voltou. Nosso querido 2 gols. Aí alguém vai chegar e falar assim, poxa, a Beth está roubando, tá vindo colhendo, né? Acho que teve um rapaz que falou que ela entrega o dinheiro e depois vem colhendo o dinheiro. Não, basicamente ela está entregando no mercado que ela não estava. Então, a gente precisa entender esses cenários. Ou você escolhe operar no under, e aí você vai embora, ou você escolhe operar no over, e aí você vai embora. Ó. Inclusive pagou 1-2 aí, ó. Por que que vai pagando, gente? Porque o cenário está muito bom. E aí você tem que optar por que você está querendo. Não é difícil você entender que está saindo poucos gols aqui. Aliás, poucos jogos com poucos gols. E não é difícil você entender que está saindo muitos jogos com muitos gols. Então é aqui que você vai ficar. Inclusive, vou até mencionar de novo, né? Tem uma galera da tropa do Mantém, que é para manter, né? Mantém, continua, vai, porque é onde está. Agora, se está pagando under, mantém, desde que você queira under. Entende, pessoal? Então, a gente precisa estabelecer algumas situações, senão vocês vão ficar pingando de galho em galho e não entender de fato o que está acontecendo. Essa liga é uma liga ruim. Ah, professor, quer dizer que ela é ruim? Não, quer dizer que ela não está boa para over. Agora, quem está operando em under é uma ótima liga. Eu falo ruim porque a grande maioria aqui opera em over, né? No entanto, a Cris tinha falado sobre a questão do under, e é basicamente isso. É a mesma coisa, né? A gente precisa entender que isso aqui estando ruim, há uma grande chance do under estar bom. Perfeito? E aqui está ficando ruim o under, aquele cenário que eu já falei na outra aula. Olha que interessante, né? Na outra aula. Nesse movimento aqui mesmo, olha que interessante, já está repetindo. Under ruim, over ruim. O que ela está pagando aqui? 2 gols.
Por que o 2 gols foi para 0? Porque provavelmente nessa situação aqui o 2 gols foi lá para a ponte que partiu. Poxa, professor, como é que você sabe disso? Porque olha só, o 1 gol e 0 gol caiu que nem um martelo sem cabo. E esse 3 gols ou mais não subiu. O que eu consigo deduzir com isso aqui, galera? Hein? O que eu consigo deduzir? Vamos, Que raciocínio. ela tá pagando 2 gols, Josimar. Exatamente. Ou seja, olha o tanto de 2 gols que apagou, mas muito. Isso aqui tudo era 2 gols, ó. Ou seja, ele deve ter ido lá para casa do chapéu. Por isso, ele teve que recuar nessa situação. Se ele sobe muito, ele desce muito. Ou seja, aqui, ó, 2 gols está no topo. Aqui, 2 E gols. a linha do ambas aí, Josimar, para ver o empate. Ambas. Ó, ambas fez o movimento de subida, e aí você já tem um outro cenário. Além de 2 gols, ela estava pagando o quê? 1-1. Exatamente, o empate, né? 1-1. Que interessante. Então, gente, a gente precisa estabelecer que se vocês ficarem vendo a aula e não raciocinarem, vocês vão ter que ser uma memória muito boa para decorar. Porque vocês vão ter que decorar. Agora, se vocês entenderem, eu até falei com a Cris, que eu tinha me perguntado. Falei, Cris, se você operar em um mercado, você opera em todos. Como assim, professor? Assim, ó. Olha que mercado é esse. Esse mercado aqui, ó, é de casa marca gol. E é o mesmo cenário. Olha, quando chega no 80, joga para baixo. Que interessante. Então, olha aí. Uma coisa, né? Vamos ver aqui, visitante marca gol. Olha, quando chega em 70 não tem jogada, olha só. Toda vez que chega no 70, aí você vai lá e coloca lá, ambas marcam. Porra, visitante não tá marcando gol, como é que vai dar um ambas marcam? O melhor cenário, no 55, olha. Ô Josimar, só fazendo uma observação, que Sim. esse mercado aí é mais interessante porque ele só desce no próprio mercado, né? Assim como os outros também, né? Então você vai procurar o mercado dele para jogar ele para baixo, né? Na verdade, todos descem no mesmo, né? Por exemplo, ambas só desce em cima do ambas. E por aí vai. Mas o interessante disso, que eu acho, né? É pela questão do placar correto. Por exemplo, você está buscando ali um over. E você viu que não tem entrada para quê? Para visitante marca. Ou seja, por que você vai jogar over? Não é melhor você jogar 3-0, 4-0, 5-0? Sacou? Sacaram ou Boa. não? Sim, com certeza. Porque você vai jogar num lugar que você sabe que o visitante não vai marcar gol, gente. Se não vai marcar gol, vai ficar 0. Se você está para over, é um O 3-0, ambas, um 4 a o ambas 0. também já não, o ambas sim também já não seria interessante, né? Não, com certeza, o ambas sim menos. Eu já acho o ambas sim não interessante de qualquer forma. Mas daí por isso que tem gente lá aparecendo com 3-0 agora. Poxa, professor, 3-0. E não é, pessoal, uma ideia muito ruim. Por quê? Se você tem isso daqui, você já está sabendo que o visitante não está marcando gol. E se você está lá, olha só, isso vai acontecer sempre, gente? Não. Mas já pensou? Você está aqui no 70 e tem um jogo aqui que o visitante marcou, ou seja, o visitante vai cair. Beleza, caramba, visitante vai cair. Visitante não vai fazer gol. Tá, mas o que eu vou fazer com essa informação? Nada, informação besta. Aí eu venho aqui no gols exatos e o 3 gols acabou de romper o topo. E aí? Meu irmão, é 3-0. Se fosse ao contrário, 0-3. Tá entendendo como é que a gente consegue entender o movimento e a partir daí entender um possível placar? É assim. E são coisas simples, se vocês de fato entenderem toda a movimentação. Porque toda movimentação, todo movimento, ele é marcado. Existem alguns movimentos que a gente não consegue prever e está tudo certo. Como assim? Por exemplo, vou trazer aqui algumas ligas ruins para você prever. Movimentos ruins. Por quê? Porque pode sair qualquer coisa. E eu sempre falo com vocês, procurem uma linha desproporcional. Se vocês acharem uma linha desproporcional, vocês acham tudo. Absolutamente o quê? Tudo. O que estava desproporcional aqui era 2 gols. Então, o que ela fez aqui? Pagou 2 gols. Aí, ó. Vamos atualizar aqui para a gente ver como é que está a nossa Liga Under, né?
Aí, como é que tá a nossa liga under? Under. Pô, quantos reais, quantas bancas vocês acham que foram embora aqui? Aí, olha isso. E a pessoa que sabe quanto Josimar, Oi, aí, bota o de 2,5 aí. já Ele tá. bate no. Ele bateu no 25, né? É o fundo Bateu. dele, né? É, bateu no Eu, 25, só que aqui eu no tinha 40. jogado uma defesa de queda aí, eu tinha pegado um head. Não, mas a defesa de queda era aqui, né? Não tinha. Aqui que era a defesa de queda, mas aí Pois seria no é. 43, não tem over aqui, ué. É porque eu tô confundindo, é porque ele tinha vindo do 30, né? É, não, defesa de Ah, queda é no tá. 25, aí Ah, tá. teria que ter um over aqui. Certo. Ele Sacou? vai defender a queda na 49, né, Josimar? Se ele Se não continuar pagar pagando. até lá na 49. Só Isso, é que é verdade. isso, se não pagar até na 49. Ou seja, o que você pode jogando aqui? 2 gols a sua vida inteira, pro resto da sua vida. Ou você pode jogar under pro resto da sua vida e colocar proteção em 2 gols. Gente, o que não vai sair aqui são 3. Ah, professor, quer dizer que nunca mais vai sair? Não, gente. Quer dizer que na hora que sair 3, você para. Mas enquanto não sair, meu irmão, você vai surfando. Isso aqui, gente, joga muita banca de muita gente fora. O cara fala assim: ah, não pagou aqui, não vai pagar aqui. Ah, não, mas ele não pagou aqui. Ah, não é possível Mas que não vai aqui. Aí, ah, não, aqui não é possível que ela vai pagar 6 jogos Tem seguidos. assim. E aí vai, essa meu irmão. Quando sequência você aí, assusta, você Josmar, não tem mais banca. Só que hein, você Josmar? não viu que ela já foi lá no topo. E E essa você não sequência tá pro cara viu, fazer muito dinheiro, ó. e você não viu que o under também estava no topo. Ou seja, o under caindo e o over caindo, gente, falei no início da aula. Depois vocês assistam a aula e vocês vão ver. São 2 gols, ó. 2 gols, 2 gols, 2 gols, Eu 2, não 2, enxergo isso aí, 2. não, Josmar, tu acredita? Hã? Eu não consigo enxergar isso aí de jeito nenhum. Ah, mas vamos ter que enxergar, hein? Vamos ter que Só o over enxergar. 2,5, só Aí, o ó, over 2 2,5. gols de novo, ó. Tá bom ou não? Coloca o óculos e Bertino. É, não tá enxergando, foi mal. Mas aí, desde que a gente começou a Não, eu tô aula, com que a a porra gente. do óculos. Negócio porque hein, Josmar? Oi? Negócio porque a gente estuda over 2,5, 3,5, 5 mais, que fica aqui na tua cabeça. O cara, quando ele tá operando, não consigo enxergar isso aí, não, Então, bicho. mas por isso que eu tô Pô, dizendo. A gente não tem que estudar over 2,5, a gente tem que estudar gráfico. é isso, Se é você verdade. estudar gráfico, meu irmão, se tiver um gráfico assim, juiz marca gol, você vai operar em juiz marca gol. Porque o gráfico tá aqui, ué. Entende? Isso aqui é só mais um mercado, gente. O 2-0, o 0-2, ou mesmo 2 gols exatos, gente, é a odd do 3,5. Por que eu vou ficar lá buscando isso tudo, gente? E olha que a gente nem tá falando de gols exatos. Olha lá, ó. Lembra que eu falei lá naquele outro mercado lá que o 2 gols estava no topo? Aqui onde é que ele estava, lembra? Que eu falei assim, ó, tava caindo aqui, ó, o under tava caindo e não tava pagando 3 gols ou mais. Olha aqui, olha onde que ele estava. Se ele estava no 60, imagina, gente, 60% de uma liga tá pagando 12 jogos, tá pagando 2 gols. Depois ela vai fazer o quê? Buscar no zero. E ainda digo mais, gente. Prestem muito bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se esse cidadão aqui estava lá no topo, como é que ele faz para cair? Pagando o quê? Pagando outro mercado em cima de quem? Os 2 gols, né, Dos Edmar? 2 gols. Dois Quando gols. ele chega nessa situação, o que você faz, cidadão? Você joga 2 gols, você só joga em cima de 2 gols, mano. Aí você pode jogar os dois mercados. Cara, eu gosto de under. Joga under, vai pagar under. Ah, não, professor, eu gosto de over. Joga over, vai pagar over. E a mesma coisa que vai acontecer aqui. Daqui a pouco, esse tanto de 2 gols aqui, ela vai despencar neles. E aí, o que vai fazer? Vai pagar outros mercados de gols. E esse cenário aqui é de 2 gols desde aqui, ó. Professor, só um Oi. minutinho. Acho que alguém tá com o microfone ligado aí. Eu acho que ela vai até os 60 aí de novo. Microfone. Pessoal, se tiver alguém com o microfone ligado aí, eu não ouvi nada não. Mas aí liguem na hora da pergunta, tá? Pode ser que atrapalhe. Então, gente, ela tem caminho para ir até os 60. Agora, quando ela chegar no O 60. José Rodrigo aí, José. Oi? O do José Rodrigo tava ligado. Ah. Aí, na verdade, a gente pagou mais 1-1, né? Esse daqui ainda não tava, não, né?
tá saindo tanto 2 gols, meu irmão, que você vai só jogando a vida inteira. Aí, ó. Ô, Josimar, ela vai buscar esse topo aí, meu. Vai de 60 de novo, aí 65. Provavelmente, né? Até porque a gente Ainda não vai tem, pagar mais, cara. a gente não tem nenhum Não tem, mercado sobressaindo. Olha o 3 não gols onde é que tem, não tá. tem nada. Aí, Não olha tem que nada, tá tudo interessante, zerado. gente. Só a Olha que defesa interessa- mesmo. Olha que interessante. Será que é válido, em cima de 2 gols, eu jogar 3 gols? Hein? Bom, com certeza. Com Então, certeza, é na isso. próxima linha. O que eu quero que vocês entendam é esse baile, é essa sincronia, são esses movimentos. E isso vocês vão fazer com o tempo, sabe? Testando, aprendendo, errando, e de preferência não errando perdendo dinheiro, errando na análise, ali no papel, entende? Mentalmente. Porque às vezes a pessoa erra no dinheiro e fica frustrada e para. Né? Igual teve um aluno que mandou para mim que assistiu a primeira aula, não foi bem e achou que não servia. Falei, mas você assistiu o curso? Ele não, assisti a primeira aula. Então não vai, não adianta, isso é um processo. E para eu chegar e falar isso tudo com vocês, pessoal, parece fácil, mas não é fácil. Vai se tornar simples, mas não é fácil. Ou seja, lá no início da nossa aula a gente falou que essa liga era under e a gente acertou. Por quê? Porque de fato é uma liga under. E o gráfico já diz pra gente, da mesma forma que a Sula é uma liga over. Aí, ó, continua. Era um 2-1, outro 2-1, outro 3-2, um 2-3, um 2-1. Aí, quer mais o quê? Uma pagando E aí- ontem e outra pagando ovo. Dá pra você operar nos dois. Exato, dá pra você fazer, meu irmão. Você joga, você vem na Sula e faz over 2,5 e vem aqui e faz under 2,5. Vai levando da forma que você quiser, porque a análise nossa, gente, e é uma análise que qualquer aluno faria. Às vezes eu vejo o pessoal mandando uma entrada, eu vou lá e vejo o gráfico. Eu falei, cara, isso é padrão. Com certeza é padrão. Ou seja, vai bater? Claro que vai bater. Uma hora vai, uma hora não vai, uma hora vai, uma hora não vai. E você não precisa de uma hora vai, uma hora não vai. Você precisa de constância. Senão você vai ficar a vida toda. Uma hora ganha, uma hora perde. Uma hora ganha, uma hora perde. Você precisa de constância. Se você tiver constância, não importa a entrada que mandou. E eu não sou contra, pessoal. Só acho que atrapalha. Se a pessoa está pegando entrada, só entrada, e num grupo de entrada, e eu venho falar de gráfico, atrapalha. Se eu estou falando de gráfico e a pessoa manda entrada, atrapalha. Então é uma situação que não tem um ruim e um bom. Eu prefiro assim porque vocês vão Josimar. ser dono da entrada de vocês. Oi, Josimar, oi. eu tinha pegado a defesa de queda lá, tá? Eu tinha botado a win nela. Aonde? Aí, na Copa, na Euro, né? Não sei. A gente estava na Copa. No 2, tá pagando só. Olha, ó. Ó, quem que falou que a defesa de queda era na 49? Foi o rapaz aí, ainda agora. Rapaz, Eu Foi tinha o, botado a win aí, ó. o Beto. Rapaz aí, O Beto, ó. foi eu. E Foi já eu. sabia, Beto. né? Percebem Não, como... Ah, tava na cara, Josimar. sim, tava na cara, gente. Vocês Cara, sabem. aí, Josimar, Ah. aí é meu forte, ó. Não vou mentir, não. Aí eu Aí gosto tu brinca, né, ó. molequinho? É. Entende? Só Hein, Josimar? Oi. O que Não o sei se é pessoal verdade, faz? não, hein? O pessoal, hein, Josimar? O pessoal já acha que ela já vai subir aí em seguida, no próximo. Meu, não vai subir Não na, vai, na mano. próxima entrada. Né? E se Ela ela tá completamente subir, under. ó, e ainda digo pra vocês, se ela subir, A partir da 13, né? não, se ela subir, ela pode subir, mas é um movimento atípico e você não vai É. operar em movimentos atípicos, gente. E exatamente. É tipo a cada 10, em 20 vezes que isso acontece, ela faz duas no máximo. Isso, e Né? aí por que você tipo, vai operar contra a probabilidade? Meu irmão, o único lugar que tinha entrada para over, 49. Mais nada. Não pagou aqui, esquece. Tem gente que tenta uma defesa de queda, não paga aqui, ele começa a fazer galho. Isso é galho. Porque você vai Aí, jogando com Josimar. probabilidade. Aí Aí a o cara vai- chega. Mas agora, o Josimar, Oi, oi. até se ela não pagasse nessa 49, ainda Aí, daria para dar um tiro nessa. Isso, 55. ou na 55, né? então, Ou na aí, 52, Josimar, porque ela faz Aí- aquele pullbackzinho lá, então, aquele ó, back mas aí, invertido, né? isso, mas É aí um movimento vamos lá. arriscado também, né? Ó, Aí quem os tá tipeiros falando isso? tipeiros Quem tá aí, falando? Josimar. É o Beto. Beto, então, o seguinte, o cenário que você está dizendo é perfeito, tá? É exatamente isso. No entanto, é um movimento que não existe, tá? Ele poderia existir em jogos passados aqui, em 150 jogos, Sim, hipotético? exatamente. Poderia. Ela faria um bebê abandonado aí, né? Exatamente, tá?
Mas sabendo disso, desde que você entendeu isso e resolva entrar sabendo desse risco, tudo certo. Beleza? Mas a tendência Não, dessa sim, liga sim. é pagar 2 O, gols. E aí, o que 2 não gols dá é, vai para onde, tipo. gente? Qual que é o cenário de 2 gols? Gráfico de gols. Ah, não, tá errado. Gráfico de. Já deve estar no 90, né? 2 gols. Não, 2 gols não. 90. Não, pô. Aí teria que Aí estar o saindo tipeiro, 18 jogos. aí tu vai lá no Telegram, o tipeiro fala assim, gente, pagou só under, cara, agora vai dar over, pode jogar que é over, agora vai É. compensar a linha. Aí a vaca vai pro brejo, né? Não, aí ela sobe o gráfico de 1 gol só, em cima dos 2. Ou Aí é a seja, tropa do mantém, né? Mantém. ou seja, você tá perdendo, É mantém. verdade mesmo, mantém, galera, agora vem. A Agora tropa, eu vem. estava conversando com o Paulo, a tropa do mantém, né? Ele me explicou do que era, né? Mas é basicamente isso. Se você tá numa liga over, mantém, né? Pelo menos é a ideia. E agora, se você tá numa liga under, operando para under, também mantém. O que você não pode é estar em ligas diferentes. A não ser, como o colega falou muito bem aí, a defesa de queda na 49. E olha que ele já tinha avisado isso com antecedência. Entende, pessoal? Então vocês sabem operar. Aí, ó, tá aqui. Aí, o que pagou de novo na frente? O mesmo mercado under. E aí o cara vai falar assim, olha, gente, trollou, aconteceu alguma coisa, atualização. Não, gente, é o mercado. É basicamente o Gráfico é mercado. outra visão. Beleza? Então, Josimar, gente, oi. no caso, essa liga vai ficar boa para o over a partir de qual momento? Cara, essa liga vai ficar muito boa para over, mas muito boa para over. Principalmente quando isso aqui tudo for chegando para cá e ela operar acima desse 45 aqui e esses 50 aqui, ó, ela vai operar. Olha o que vai acontecer, ela vai operar acima aqui, vai subindo e tal, vai fazer esse movimento. Aí vai ter uma hora que ela vai chegar no 55 e voltar para 50. Aí quando ela não perder mais esse 50, que vai ter um jogo over, ela vai pagar um over. Aí, meu irmão, ela vai ficar aqui muito tempo. Vai Beleza? segurar acima do 50. Acima dos 50. Mas ela precisa ganhar o 45, ela vai ganhar o 50, provavelmente ela vai no 55 e voltar no 50. Mas desde que ela volte e tenha um jogo over e ela não caia, ela continua e aí ela vai ficar muito boa. Só que precisam de vários jogos para isso acontecer, então acredito que ela vai ficar boa daqui 1h30, 2 horas, pelo menos. Enquanto isso, meu irmão, para quem gosta de um grande, belo under, vai jogando. Aqui na 55 já não tem defesa de queda. Correto? Então, a próxima linha é under novamente. Já saiu 2-0, Josmar. Aonde? Aqui? Na 55 da Copa, é. Então pronto, ó. Tá vendo por que não tem defesa de queda? Porque não tem nenhum movimento no 20. Beleza? E aí, qual o mercado que pagou? 2 gols. Gente, como é que será que tá o gráfico de 2 gols? Olha lá. 110. 110? Aí tá 21 jogos, 22. Aí, ó. Então, gente, ou seja, eu tô falando de 2 gols desde aqui. A pessoa que tá aí, ó, eu vou ouvir esse professor maluco, né? Ganhou uma graninha. Ah, não, o professor falou que é under, eu vou operar aqui para under. Ganhou uma graninha. Ah, o professor falou que aqui é over, eu vou operar para over. Ganhou uma graninha. Aqui já não tem mais entrada, né? Vamos ver como é que tá o gráfico de over. Será que tinha movimentos ali para a gente saber que não tinha mais entrada? Acho que tinha, né? Ou seja, olha lá, ó. Espera pagar o quê? Ali, nesse movimento de 65. Mesmo movimento de 70. Aqui ela fez aqui, tá vendo? Ó, 25, 28. Aqui ela fez aqui. Aqui ela fez com 2, aqui ela fez com 3. Então, gente, acho que nossa aula já tá acabando, né? Pelo horário aqui. Faltam 3 minutos. Eu queria agradecer a galera nova, a galera da mentoria mensal aí também, né? Eu sei que tem bastante gente. Se alguém puder me mandar uma foto aí da quantidade de gente, tem bastante pessoas, né? 47, 48, 49. Já mandei. Ah, muito obrigado, Cris. Tem 51, 45, 46, 49 pessoas. Então, gente, dá para entender o mercado, tá? É só vocês terem calma, paciência. Espero que tenham gostado da aula. Vou tentar subir a aula já amanhã. Mas Obrigada, viu? Oi? Obrigada, viu? De nada. Podem contar sempre aí comigo, tá? Então, gente, é isso, tá? Eu vou pegar esse print, vou colocar lá no grupo, no grupão lá, tá? No grupão de todo mundo, no Free.
Mas, Se Josimar, vocês eu tô- puderem falar, e quem foi a primeira vez que está assistindo, quem está assistindo, igual o Beltino, que já é, eu acho que 49ª, 520 vezes que o Beltino está comigo já aí, ó. Cara, desde eu sempre, não né? tô assistindo nas aulas, tô com perdi 2 aulas aí por causa do horário mesmo. E não aprendeu ainda, viu, Josimar? Faz um Mas ano vai, que vai, não vai, aprendeu vai, ainda. vai. Porque... Eu Cadê tô Gilson, pegando, hein, Josimar? Marcelo, ainda, tô indo devagar. Cadê Gilson? Sempre tá de castigo com o Gilson? Não entendi. Cadê Gilson, hein? Com de Não, castigo, foi? não tô vendo. É, tem um tempinho que eu não vejo o Gilson, o Léo. Mas é isso, vamos Os que caras vamos. já estão mestres, né, Josimar? É, os caras já estão em outro Tá patamar. voando, como tu fala, né? Hoje eu fiz uma magia lá, hoje lá no grupo lá, hein, Josimar? Oi? Hoje eu mandei uns 5 mais lá, bem falado pros caras, os caras não pegou, hein? No Ah, grupão. eu vi lá, isso aí ele falou assim, eu avisei. É, Eu vi ué. também lá. Eu Galera, só pego o Red de Marcelo, velho. É fogo, hein? Pega Ô, porque ele Marcelo, não qual é, bota cara? fé em mim. Passa uns 5 mais pro cara aí, pai, pro Wagner aí, ó. Ele não bota fé em mim, pô. Ele só tá pegando. a tendência, gente, gráfica, ela é muito bom. Pessoal, vai encerrar, então eu vou me despedir aqui, tá? Eu vou postar a foto lá, quem puder falar como foi a aula aí. Olha, eu Beleza? depois de uma aula dessa aqui, eu estando com uma banca de 10 mil, acho que eu vou para 50, do jeito Aí, ó, mais. então pronto.